Um ano depois da Operação Aqueronte, o Ministério Público de Araguari apresenta hoje um balanço das investigações contra o crime organizado e a atuação de facções criminosas na região. Já mostramos aqui dezenas de ações e operações que muitos desses crimes ligados, inclusive, à morte de faccionados ou não no envolvimento do crime em Araguari. Uma situação assustadora. Araguari é uma das cidades mais violentas dos últimos 2 anos. A gente tem mostrado isso aqui na região do Triângulo Mineiro. Vamos lá com o Kleber Costa, que vai trazer essa atualização desse balanço divulgado aí pela equipe da Promotoria de Justiça. Kleber, bem-vindo, boa tarde. Oi, Júnior, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A gente, por diversas vezes, trouxe aí informações a respeito das fases da Operação Aqueronte que aconteceram aqui no município de Araguari. O objetivo dessa operação era combater aí a atuação de facções criminosas aqui em Araguari. As fases dessa operação resultaram aí na apreensão de 53 armas, também, além das armas entorpecentes também foram apreendidos e ainda essa operação resultou aí na prisão de dezenas de pessoas. O Ministério Público aqui da cidade instaurou aí 63 processos. A gente vai acompanhar agora um trecho da entrevista com o promotor de justiça, o André Luiz Alves de Melo. Ele dá detalhes de como o MP chegou a esse quantitativo tão expressivo de processos decorrentes aí das investigações da Operação Aqueronte. Acompanhe. Nós temos 63 processos, porque alguns foram processados posteriormente, porque ao que a gente foi pegando os celulares de alguns dos presos, a gente foi descobrindo mais pessoas envolvidas. Inclusive, desses 60, dessa número inicial, alguns faleceram. Então, desses 60, alguns não foram processados, porque a gente não processa quem vem a óbito. Então, há uma mudança de números em razão disso, que alguns faleceram, então baixou, e aumentou um pouco em razão da descoberta de novos faccionados em funções relevantes. Os adolescentes não são processados na vara criminal, são na vara da infância, então essa informação já não teria, mas há envolvimento de adolescentes também. Pois é, desses 63 processos que ainda correm na Justiça, 51 deles já teve decisão na primeira instância e com isso 51 pessoas estão presas. É um processo para cada réu. 51 desses investigados estão presos, boa parte deles, a maioria, cerca de 40, já recorrem inclusive na segunda instância ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Inclusive, no último dia 18, a gente teve aí a primeira condenação, a primeira audiência desse recurso que o condenado em primeira instância fez ao Tribunal de Justiça, mas o TJ inclusive manteve a condenação da primeira instância. Além desses 51, 6 pessoas foram absolvidas. Parte delas o MP concordou com a absolvição e uma outra parte o MP é quem recorre ao TJ para tentar reverter essas absolvições aí em condenações. E existem também outras 6 pessoas que estão foragidas, sendo que 3 delas, são 3 irmãos, são apontados aí como líderes dessa organização criminosa que veio do Rio de Janeiro e atua aqui na cidade. Bom, durante aí a fala do promotor de justiça, ele compartilhou aí algumas dificuldades a respeito do processo de encarceramento mesmo, do cumprimento dessas penas que estão variando aí de 3 anos e meio a 7 anos e meio. Muitas dessas condenações, elas já saem como regime semiaberto e aí devido à dificuldade, superlotação de cadeia, falta de tornozeleira, praticamente esses criminosos estão sendo condenados e em pouquíssimo tempo já estão voltando às ruas e muito provavelmente voltando a praticar crimes, Mas a Operação Aqueronte, ela foi uma grande operação que aconteceu aí no último ano aqui em Araguari e diversas forças participaram aí dessa operação para que todo mundo tivesse êxito em tirar de circulação aí ao menos 63 pessoas envolvidas com o crime organizado. A gente vai acompanhar mais um trecho aí da entrevista do promotor de justiça em que ele destaca justamente o envolvimento e a união dessas forças na condução aí da Operação Aqueronte. Essa estratégia, a gente foi a troca de informações com o pessoal do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, que nos trouxe essa experiência deles, em vez de oferecer uma denúncia com vários réus, que início a gente oferecer 2 denúncias,
uma com 30 réus do PCC e uma com 30 réus do CV. Não seria uma boa estratégia, mas seria mais rápido, menos audiência pelo menos, porque um processo só para 30 e um processo só para outros 30. Só que nesse processo, os foragidos, nós teríamos processo suspenso, nós teríamos que citar gente em outros estados, então isso ia dificultando, e foi o mesmo problema que teve em São Paulo com o PCC, que prescreveu recentemente, a maior denúncia contra o PCC prescreveu, porque depois de quase 20 anos não se conseguiu citar os 150 réus. Então, dentro dessa experiência, troca de informações, nós optamos por essa via que é mais trabalhosa. Nós vamos ter que fazer 60 audiências, cada audiência dura em torno de 2 horas, o que vai dar no mínimo 120 horas só de audiências aqui na primeira instância. Então, nós ainda estamos fazendo audiência, teve audiência ontem, tem audiência hoje e tem audiência amanhã, ainda tem os processos dos réus foragidos, que não está tendo audiência. A gente teve recentemente uma alteração na legislação, né, com uma intensificação aí na condenação, no aumento de pena para pessoas que são faccionadas a organizações criminosas. Mas o promotor destacou que essas operações, essas prisões, melhor dizendo, da Operação Aqueronte, elas aconteceram principalmente do ano passado para um momento em que essa nova legislação ainda não tinha sido aprovada no Congresso Nacional. Então todos esses réus, eles estão sendo julgados ainda na legislação antiga, que é mais permissiva, as penas são menores. E o promotor também comentou, Júnior, já para te devolver, que um dos foragidos, um dos líderes da organização criminosa que está foragido, ele conseguiu, através ali de uma credencial de um policial do estado do Paraná, acessar o sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e deu baixa no mandado de prisão que havia em desfavor a ele. A promotoria aqui de Araguari e a Polícia Militar perceberam a ausência desse mandado de prisão, foram investigar para entender o que tinha acontecido. Inicialmente eles acreditavam que de fato esse homem havia sido preso no Paraná e aí iam encaminhar para vídeo de lá todas as intimações a respeito dos processos que correm aqui contra este homem, mas aí perceberam que não era essa a história, e sim que se tratava de um ataque hacker ao sistema do CNJ, que também está sendo acompanhado bem de pertinho aqui pela promotoria. Esse mandado de prisão, ele já foi restabelecido, com isso as polícias continuam as buscas por esse e também pelos demais foragidos. Perfeitamente, Kleber Costa. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que Araguari atingiu um índice preocupante, que é o número de quase 40 mortes a cada 100 mil habitantes, nos últimos 2 ou 3 anos. Então, quer dizer, é um número alarmante e preocupante. E vocês viram o promotor falando. São mais de 60 processos só envolvendo faccionados. Só para você ter uma noção da gravidade da situação da segurança pública da cidade de Araguari. E eu sempre digo aqui, lá estava matando um cedo e amarrando o outro para matar de noite. Estava desse jeito, Araguari. E volta e meia a gente mostra aqui crimes violentos nessa situação. As pessoas podem até comentar, mas são faccionados, um matando uns aos outros. E aí como começar a morrer inocente? Outra coisa, nós estamos falando de faccionados que estão matando descaradamente, à torta e à direita, e a autoridade não pode deixar. E não pode mesmo. E eu sempre digo aqui nesse programa, os números mostram, também, o próprio Fórum Brasileiro mostra, que hoje não é mais só um assassino envolvido num assassinato, num crime violento. Sempre são 2 ou 3. Então, a cada morte registrada, a probabilidade de ter 2 ou 3 assassinos soltos, ela é muito grande. O comportamento do crime está mudando, eu digo sobre os assassinatos. Quase sempre tem 2 ou 3 pessoas envolvidas. Então, para cada morte, nós temos 2 ou 3 assassinos soltos. E precisa fazer alguma coisa. E rápido, como é o caso que as autoridades estão fazendo, a Promotoria de Justiça em parceria com a Polícia Militar e Polícia Civil aqui no Triângulo Mineiro, sobretudo a situação de Araguari, que nós estamos trazendo esse recorte da segurança pública local. Muito bem,